Olá, pessoal! Essa aula é tecido conjuntivo. É importante que você tenha assistido a primeira aula de tecido epitelial, depois a tecido conjuntivo adiposo e agora essa tecido conjuntivo do tipo cartilaginoso. Então, verifica no seu caderno, se você não assistiu às outras aulas, que você assista para você se sentir seguro aí e dar continuidade correta aí aos seus estudos, tá? Então, o nosso corpo está formado por 3 tipos de tecidos: tecido epitelial, tecidos conjuntivos, tecidos musculares e tecido nervoso. Eu falei anteriormente em tecido conjuntivo do tipo adiposo. Agora, nessa aula, eu vou falar sobre o tecido conjuntivo do tipo cartilaginoso, que forma então as nossas cartilagens. Tem aí uma senhorinha, mostra cartilagem, né, no seu nariz, nas nossas orelhas, não aparece a orelhinha dela, envolvendo a ponta dos nossos ossos. Então, vamos ver agora as funções desse tecido. Tecido cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo. O tecido cartilaginoso possui consistência firme, uma consistência rígida, contudo, uma consistência também flexível. Sua função é de sustentação de tecidos moles e revestimento das articulações, por exemplo, a orelha, o nariz, a traqueia. Possuem na sua constituição o tecido cartilaginoso. Além disso, a cartilagem amortece o impacto dos movimentos na coluna vertebral. Então, nos ossos que formam a coluna vertebral, que são as nossas vértebras, existe ali tecido cartilaginoso. Esse tecido cartilaginoso, ele amortece o impacto nos movimentos que fazemos em relação à nossa coluna. Então, na nossa coluna tem ossos, esses ossos estão ali apoiados por essa cartilagem. No interior desses ossos tem a medula espinhal, que faz parte do tecido nervoso. Aqui eu coloquei uma articulação. Então, o tecido cartilaginoso é um tecido constituído por 2 tipos celulares. Tem 2 tipos de células importantes aqui no tecido cartilaginoso: os condrócitos e os condroblastos. E há um material extracelular entre as células do tecido cartilaginoso, denominado de matriz. Então, o tecido conjuntivo, ele é formado por 2 tipos de células, condrócitos e condroblastos, e há um material entre essas células esse material é chamado de matriz. Pessoal, o tecido cartilaginoso não apresenta vasos sanguíneos, não apresenta vasos linfáticos e não apresenta nervos. Então, é um tecido que, por si só, ele não sangra, ele não dói. Então, mas o que envolve ele, como por exemplo, ele está no nariz, nas orelhas, nas articulações, na traqueia, ele por si só, ele não tem vasos sanguíneos, nem linfático e nem nervos. Por si só, ele não sangra e nele por si só não há sensibilidade, não há dor, mas no que envolve ele sim. Então, na orelha, as pessoas às vezes usam algum tipo de transversal, faz algum furo na cartilagem. A cartilagem em si, ela não tem vasos sanguíneos, não tem nervos, nela em si não dói. Mas no tecido conjuntivo, que forma a pele ao redor, e no tecido epitelial, há sim terminações nervosas. Há terminações nervosas no epitelial e no conjuntivo ali junto, que está sustentando o tecido epitelial,
mas no cartilaginoso em si não há vasos sanguíneos e nem nervos. Então, a dor que se sente é uma dor porque afeta os outros tecidos que possuem terminações nervosas, que possuem nervos. E já que eu falei de pessoas, né, que fazem furos na cartilagem, transversal na cartilagem, é assim, pessoal, é necessário ter muito cuidado porque pode infeccionar, pode trazer consequências sérias. Essas células que formam essa cartilagem podem começar a se dividir de maneira descontrolada e trazer até um tumor benigno no local, uma deformidade no local. Então, assim, há muitos riscos de se agredir, de se traumatizar a cartilagem, sabe? Então, é bom, assim, cuidar do corpo, cuidar sim daquilo que você tem vontade de fazer com o seu corpo, os adereços que você pretende colocar, mas pensar muito bem nas consequências que isso pode trazer, principalmente aqui, como eu estou dizendo, em relação à cartilagem. Então, as pessoas às vezes fazem furinhos, né, na narina para colocar, eu não sei o nome, tipo um piercing, eu não sei o nome não. Mas vocês sabem, colocar piercing no nariz, na orelha, então existem riscos de infecção, de ficar dolorido, de trazer ali uma divisão celular intensa desse tecido, podendo trazer deformidade no local. Então, assim, é importante pensar bastante antes de se fazer isso, tá bom? Então é isso que eu tinha que falar de tecido cartilaginoso. Então, já falei de tecido epitelial, já falei de tecido adiposo, agora tecido cartilaginoso. Vá acompanhando no seu caderno, vai fazendo os resumos no seu caderno, que depois eu vou escolher algum para você me mandar na construção do seu portfólio, tá bom? Depois eu vou marcar qual será. Teremos aula semana que vem pelo Zoom, então qualquer dúvida vocês poderão me procurar lá, tá ok? Tchau, tchau, então.